Dando sequência no nosso ambiente de desenvolvimento, pessoal, eu vou lhes apresentar o framework que será o nosso objeto de estudos durante essa disciplina. Então, bem-vindos ao Laravel, certo? Esse aqui, pessoal, é um dos frameworks mais famosos que tem no mercado, tá? Tratando-se de PHP, com certeza é o framework mais famoso e um dos mais utilizados, tá? Então, ele é um framework bastante completo, que ele trabalha com inúmeras integrações. Você pode fazer aplicações Laravel como API, como full stack, com interface React, com interface Vue, com o que você quiser. Você pode integrar ele com MySQL, com Postgres, com Redis, com Mongo, com literalmente o que você quiser, tá? E ele é um framework que ele é muito completo, na minha visão. Por quê? Dentro dos módulos do core do Laravel, você já tem uma gama de possibilidades muito grande, sem precisar buscar bibliotecas externas, tá? Então, exemplos. Você consegue criar uma aplicação bem enxuta, que é só uma API para servir para uma aplicação mobile, por exemplo, colocar autenticação, colocar validação de dados, enfim, retorno de respostas em JSON, tudo isso está embutido no framework nativo, tá? Então nós temos vários pacotes ali dentro que ajudam a gente a trabalhar tudo isso embutido dentro do próprio framework, tá? Qual que é a diferença disso para outras abordagens, né? Tem frameworks que em outras linguagens que são mais enxutos e aí você agrega tecnologias neles, por exemplo, o Next, lá, tratando-se de TypeScript. O Next é um framework que só faz renderização back-end. Ele não tem um modelo MVC pronto, ele não tem um ORM para consulta de banco de dados, então você tem que integrar alguma coisa. Ele não tem uma biblioteca de UI, né? Então você precisa integrar muitas coisas. É ruim isso? Não, depende, né? Tem projetos que você quer ter mais liberdade, escolher as bibliotecas e fazer aquilo funcionar. E tem situações em que ter tudo isso à mão pode ser mais vantajoso. Então, são casos e casos. O Laravel, por sua vez, você pode tanto fazer aplicações mais limpas, que vem só com o core dele, e você integra as coisas conforme a tua necessidade, ou ainda você pode criar uma pancada de coisas já direto na hora de criar o projeto, e já vai vir com um monte de bibliotecas pré-configuradas. Então, depende muito do que você vai fazer. A gente vai tentar explorar isso ao longo da disciplina, tá? Dito isso, pessoal, vamos falar um pouco sobre a instalação dele e criar minimamente um projeto aqui para vocês verem o Laravel rodando dentro do Docker, tá? Aqui na página inicial do framework, nós temos o Getting Started, né, que a gente pode, já vai cair direto na instalação, tá? Então, aqui nós estamos atualmente na versão 10, dependendo de quando você estiver vendo isso, talvez já seja 11, né? Mas confesso que não muda muito. Eu já fiz upgrade de aplicações Laravel e se você deixar passar muitas versões, as coisas mudam, mas de uma para outra, geralmente as mudanças são bem suaves. Então, eu acredito que o que a gente vai ver nessa disciplina, vocês vão poder aproveitar por bastante tempo ainda, tá? Então, vamos lá. Eu estou no Linux e olha só que interessante. O primeiro requisito que ele tem aqui é o Docker Compose, que a gente já acabou de instalar. Então, tá tudo certinho. A gente já tem basicamente toda a infraestrutura para rodar o Laravel. O Laravel é um framework bem complexo. Ele tem muita dependência, ele precisa de muita coisa para executar, só que está tudo em container. Você não vai precisar se preocupar com isso. Está tudo pré-configurado e a gente vai ver que tem uma ferramenta aqui que facilita muito a vida trabalhando com esse framework, né? Ele sugere aqui, primeiramente, que você execute um comando aqui para utilizar um contexto default. Então, vamos lá. Ah, tá certo, já estava no default, na verdade. E olha só que interessante. Eu tenho uma linha de comando que vai me gerar uma aplicação Laravel. Então, ou seja, ele vai bater lá no endpoint do próprio Laravel, ele vai criar o example app e vai baixar esse script e executar na minha máquina. Então, é uma linha de comando que vai executar um monte de coisas. Eu vou deixar ele criar dessa forma e lá para frente na disciplina, quando a gente tiver tratando de serviços e tudo mais, a gente vê tudo que vem junto do Laravel, a gente vai destrinchando aos poucos os módulos mais relevantes. Então, basicamente o que você precisa é ter o Docker instalado e rodar esse comando. Então, example app vai ser o nome da minha aplicação, eu vou deixar assim mesmo, executa. Aqui talvez eu faça um corte no vídeo aí, porque esse processo demora. Ele vai baixar várias imagens,
Vai fazer toda a configuração e quando tudo estiver pronto, ele vai te dar um OK. Agora você pode executar, tá? Então, vou fazer um corte aqui, assim que terminar, a gente volta. Alguns minutos depois, estamos aqui, pessoal, ele terminou, né? E ele já me dá o comando aqui para executar a aplicação, né? Example app, e daí ele utiliza uma ferramenta chamada Sail, né? Para subir todos os containers e tal. Esse cara aqui, ele é muito interessante, ele automatiza boa parte das chamadas que a gente tem diretamente para o Docker, tá? Então ele é uma imagem Docker também, o Sail, mas a gente praticamente não percebe ele executando. Então, rodei ele aqui, vocês vão ver uma pancada de logs acontecendo, né? Porque ele está subindo vários containers. A gente já vai dar uma olhadinha nisso, para ter uma noção do que vem por padrão no Laravel. E ele deve estar rodando em localhost 80. É isso, né? Que é sem porta nenhuma aqui, né? Então, localhost direto, ele vai executar o teu Laravel com permissão total na porta 80 da tua máquina, né? Então tá aqui. Isso aqui é o Hello World do Laravel. Laravel 10, PHP 8.2 e assim por diante, tá? Então a aplicação está executando, funcionando e rodando. Se eu pressionar um Ctrl C aqui para matar os processos, olha, ele para todos os containers. O último que morre é sempre o Selenium, que é o container mais pesado, que é utilizado para testes. Se eu der um F5 aqui, morreu a aplicação, está tudo certo. Então, olha só que legal, você não precisa instalar um servidor, instalar um monte de coisas. Você simplesmente sobe o Sail, que ele vai subir todos os containers, executa a tua aplicação, trabalha nela, fecha, tá tudo certo, né? Então, o Docker é fantástico nesse ponto. Você pode, inclusive, ter várias aplicações na mesma máquina, sobe uma, trabalha, depois volta, mexe em outra, volta, uma não atrapalha a outra, cada uma tem o seu banco de dados isolado, tudo certinho, containers, tudo separado, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha em como que isso funciona. Antes, pessoal, eu quero mostrar para vocês, até vou parar o vídeo aqui para marcar esse ponto. Eu quero mostrar para vocês como configurar um ambiente de desenvolvimento para vocês poderem programar isso ao longo da disciplina, né? Tem algumas configurações que eu gosto de fazer, eu deixo como sugestão. Se você já trabalhou com PHP, ou se você já trabalhou com Laravel, tem outras ideias, fique à vontade. A ideia é de tua escolha. Eu vou sugerir aqui o VS Code e eu vou fazer uma configuração bem particular para ele, justamente para não bagunçar com as coisas que você já tenha instalado na tua máquina, porque eu sei que a maioria de vocês já tem o VS Code instalado, usam ele para React, para mobile, enfim. Então nós vamos criar uma instalação paralela, mas uma instalação portable do VS Code com alguns plugins a mais e fazer algumas configurações para tornar a nossa vida um pouco mais fácil, tá? Primeiramente, toda vez que você for executar o Laravel, você vai ter que vir aqui na pasta e executar assim, ó, vendor bin sale. Vamos dar uma olhada no que é isso? Eu criei a minha aplicação aqui. Eu tenho uma pasta vendor bin e aqui dentro tem o script do sale, tá? Isso é um pouco chato de ficar fazendo o tempo todo, né? Ficar executando esses comandos longos o tempo todo. Eles têm um helper que a gente cria um script aqui para simplificar um pouco a vida da configuração do Sail. Deixa eu abrir aqui a página de documentação do Laravel de volta. Sail. E você procura por esse aqui, ó. Configure shell alias, tá? Então, por padrão, você tem que executar dessa forma, né? Mas você pode ir lá e criar um alias, que é um atalho para o Sail, que você utiliza simplesmente Sail, em qualquer lugar do sistema, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou usando Bash, porque é o Ubuntu default, né? Mas se você estiver utilizando outro shell, como o Z-Shell e tal, você configura no teu aí. Barra ponto bash rc, né? Então, se fosse zshell, seria zshell rc. Mas é esse cara aqui. Então, vem aqui no final. Ele já tem alguns alias e tal ali, né? Eu só vou acrescentar o
tudo save. E aí eu dou um source.bsrc para ele recarregar. Então agora, olha só, se eu digitar aqui, ó, sail, ele já aparece como se fosse um programa normal instalado, né? Então sail up. Ó, ele executa todos os containers. Então isso facilita muito, por quê? Todos os comandos que a gente for utilizar dentro dos containers Docker, eles vão passar pelo sail primeiro, tá? Essa é a forma que o padrão do Laravel, né? Então eu vou utilizar um comando do artisan, sail artisan alguma coisa, tá? Vou utilizar um comando para abrir o Tinker, sail artisan Tinker, né? Então sempre a gente vai utilizar o sail e isso facilita muito, né? Então também vou colocar na documentação lá para vocês. Utilizem isso daqui, isso aqui vale a pena, tá? E na sequência, eu tenho um tutorial que eu vou colocar junto no material aí para vocês, que é a configuração desse VS Code Portable aí, que eu particularmente acho bastante interessante, porque ele isola um VS Code só para você trabalhar com PHP, né? Então ele não mistura com os outros. Se você vai trabalhar só com Laravel na tua máquina, pode fazer direto a instalação do VS Code e configurar os plugins direto nele, tá? Então eu vou pegar a versão para Linux, mas não a versão Dev. Eu vou baixar aqui a versão Target Z64, que é o que eu utilizo aqui. Ele está baixando aqui. E a gente vai criar uma instalação paralela, tá? Vou mostrar a forma como eu gosto de fazer, mas fiquem à vontade para configurar isso na máquina de vocês. Eu gosto de criar uma pasta aqui, ó, Applications. Aqui dentro eu vou descompactar o VS Code, assim que ele terminar de baixar. Terminou. Então eu vou descompactar esse VS Code aqui. Será que está indo? Deixa eu fazer diferente. Agora vai. Então descompactei ele aqui. Abro aqui dentro um terminal. E a gente vai configurar esse VS Code aqui para ele ser o nosso VS Code do PHP, tá? Então, aqui eu posso fechar. O que você precisa fazer? Isso serve para tudo, tá? Uma dica que você pode fazer. Se quer testar plugins novos no VS Code, qualquer coisa, né, que você queira isolar, você pode vir aqui na pasta do projeto, aqui na pasta do VS Code, né, e criar uma pasta chamada Data. Isso vai tornar o teu VS Code portable, vai ficar tudo configurado dentro dessa pasta. Não vai mexer com o teu VS Code geral. Então você pode ter vários VS Codes instalados, um para C Sharp, um para Java, um para PHP e tal. Só com os plugins dele, com o tema certinho, né? Fica bem legal isso aí, tá? Eu costumo criar um atalho para ele. Então, eu rodo esse comando aqui. Nesse caso, eu estou chamando ele de pcode. Então, se eu já tivesse um VS Code instalado, eu poderia chamá-lo através do comando code. E se eu utilizar pcode, é o do PHP, né? Então, basicamente está feito. O pessoal criado esse atalho aqui do pcode. Estou aqui na pasta do projeto, Laravel, que a gente criou, né? E eu vou executar ele aqui, ó. Então isso vai abrir o Visual Studio daquela pasta em específico, né? Sem misturar com as coisas que você já tenha na tua máquina instalado por outras coisas. Tem mais algumas configurações opcionais aqui, configurações de tema e tal, que eu deixo vocês explorarem à vontade aí, preferências de cada um, né? Temas de cores, temas de ícones e tal, né? E tem algumas extensões aqui que vocês podem experimentar. O que eu vou instalar para a disciplina aqui? Eu vou instalar esse IntelliSense. Ele já funciona, tá? Se você tentar editar arquivos aqui, trabalhar com o teu Laravel, ele funciona, né? Mas tudo pode ficar melhor com extensões. Então eu vou instalar o IntelliSense, que ele é um plugin um pouco mais inteligente do que o que vem com o VS Code, né? Inclusive, esse cara aqui ele tem uma pequena configuração aqui embaixo que eles recomendam desabilitar a extensão
de PHP do próprio VS Code, que é o built-in PHP. Então, ele manda desabilitar o PHP Language Features. Desabilitei, tá? E deixa o básico, né? O que mais que tinha que fazer? Ele deixa o básico ativo para ter o highlight. E aí a gente adiciona file.extensions. Então vamos lá. Deixa eu abrir isso aqui para deixar ele aberto sempre. Dei 2 cliques aqui só para ele não fechar, né? Vamos lá nas nossas configurações. E eu vou procurar por File Associations. Então tá aqui, File Associations, ele já tem as do IntelliSense Sense aqui, o PHP, PHTML, e a gente vai adicionar essa módulo que é que falta. Acho que eu tenho essa configuração feita em algum lugar aqui. Tem o IntelliSense Sense, File Associations, e a gente cria mais um aqui. Então, volta aqui, volta aqui. Isso aqui é fácil. Tinha mais algumas configurações minhas aqui, mas são coisas de temas e outras configurações do Sail, né? Isso aqui por enquanto a gente não vai precisar. Se a gente voltar aqui agora, está feita a configuração da associação, tá, settings fechou, fechou aqui também. Esse cara aqui ele já dá um poder bem maior para o nosso VS Code. Então se eu abrir aqui, por exemplo, qualquer arquivo do PHP, não, eu tenho autocomplete na maioria das coisas. Então, se a gente colocar aqui as coisas, ele sugere boa parte da sintaxe, né? Então, ele não consegue sugerir tudo, porque o PHP não é tipado, né? Então, o que tem type hints na linguagem, no framework, ele consegue sugerir, tá? Mas, enfim, ajuda, né? São configurações que ajudam. Tranquilo? Eu vou rodar de volta ele aqui só para finalizar. Sail up. Só para mostrar que está tudo funcionando mesmo. Se tiver mais alguma configuração que vocês gostem ou que vocês conheçam, podem sugerir via Moodle ou via Discord que eu coloco na descrição da aula ali. Então, nesse caso aqui, nós temos uma página que está sendo exibida, né? A gente vai ver tudo isso ao longo da disciplina, né? Mas ele está executando o welcome lá da raiz. Então, vamos dar uma olhada onde é que está isso. App, HTTP, controllers, controller. Está em views. Welcome.blade. Então aqui a gente tem uma pequena página que eles construíram, inclusive usando Tailwind, né? Que a gente pode vir aqui trocar para Hello, por exemplo. O título da página, voltamos aqui, dá F5, trocou. Então está funcionando tanto a nossa IDE, o ambiente, está tudo pronto para a gente desenvolver, tá? Ah, e uma coisa que eu falei que ia comentar com vocês e acabei esquecendo. Olha o tanto de serviços que a nossa aplicação Laravel está executando dentro do Docker. Está executando Sail, está executando Mailpit, que é um serviço de e-mails que intercepta e-mails. Quando você está testando coisas, ele fica enviando e enviando e-mails, por exemplo, da tua aplicação. Você consegue ir lá e ver que e-mails foram enviados. Ele tem o container do Selenium, que é para fazer testes. Ele tem o Mail Search, que é fazer busca em texto puro, tipo Elasticsearch, se eu não me engano. Ele está rodando Redis, que é aquele banco em memória para você compartilhar a sessão entre vários containers, por exemplo. E ele está rodando MySQL 8.
né? Então ele já tem um monte de coisa que vem tudo naquele comando Sail, né? Ele gera um Docker Compose com todas essas funcionalidades aí. E agora, um bônus mesmo, quem quiser ver as coisas em modo gráfico para inspecionar as coisas e poder brincar um pouco com os containers, principalmente se você não conhece muito, procura por Portainer versão Community Edition, é a C. Esse cara, ele é um container que orquestra outros containers. Então, vamos instalar ele aqui só para ver. ctpneu Portainer Server, Docker Standalone, no Linux, um monte de blá blá blá, e eu quero só isso aqui, ó, deployment. Então vamos lá. Eu quero criar um volume. Vamos voltar aqui no nosso terminal. Criei container e eu vou rodar este comando aqui inteiro. Vou copiar aqui. Opa, copiei. Esse cara aqui é bem legal. Ele vai baixar a imagem do Portainer e mais algumas coisas. Docker PS. Opa. Docker PS. Nós temos agora todos os containers do Sail que estavam rodando e mais o Portainer. O Portainer está rodando na 9443. Deixa eu ver qual que é o atalho aqui para abrir ele. É localhost 443. Ele dá um probleminha de SSL, porque ele tenta rodar em HTTPS e você não tem um certificado. Eu aceito. Então você só tem que aceitar o risco mesmo. Eu vou colocar aqui uma senha qualquer aqui. Tem que ter 12 caracteres, nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso porque tá na minha máquina, tá? Eu não faço com isso em produção, de jeito nenhum. Crie um password seguro usando Bitwarden, por exemplo. Ó, tô rodando o Portainer aqui. Localhost 443 e tal. Posso adicionar um... Deixa eu ver se ele já não tem um environment aqui. Não tem nenhum selecionado. Tem. Ó, eu clico na home. Ele traz a minha stack local aqui. E olha só. Ele traz todo o gerenciamento do Docker de modo gráfico. Então, eu tenho como saber que imagens eu tenho baixadas aqui na minha máquina. Ó, tem uma imagem não utilizada aqui, ó, que é uma imagem do Composer, que por algum motivo ele baixou. Eu tenho a imagem do Hello World lá, que eu não preciso mais, que eu posso apagar. Posso inspecionar as networks do Docker, né? Então as subredes, stacks, que são aqueles Docker Composes que a gente executa tudo de uma vez, vários containers, né? Então o example app está aqui. Se eu clicar nele, ó, eu consigo ver todos os containers aqui, consigo abrir um terminal, por exemplo, lá para o container do banco. Consigo conectar aqui e abrir um terminal. Ó. Posso dar um ls aqui, ó. Esse aqui é o banco de dados, mas que tá aqui, ó. É claro, eu teria que dar um "-p" aqui e rodar ele com o password certo, né? E o password certo a gente descobre olhando as configurações do Sail. Se eu não me engano, é Sail mesmo. Enfim, esse daqui é um pluginzinho bem legal. Ele é um container só e você tem toda essa visualização dos outros containers. Isso aqui é bem interessante você utilizar em servidor para gerenciar stacks, deploys e tudo mais. Tá? Então eu vou encerrar por aqui. Já ficou um conteúdo bem extenso para esse módulo. Eu acho que vale a pena vocês revisitarem agora tudo isso e fazerem a instalação do Docker Compose e criar aquele Hello World com o Laravel e ver que ele está funcionando, né? Então, essa seria a tarefa desse primeiro módulo. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, entre em contato.